Todos bonitos, glória a Deus. Então que Deus abençoe a todos nós, vocês que estão nos ouvindo. Essa é a Igreja Presbiteriana de Caicó, na Avenida Coronel Martiniano. Então você pode participar dos nossos cultos que acontecem presencial no domingo às 18 horas, nosso culto de doutrina às 19 horas, culto de oração às 19 horas. Será uma honra recebê-los e abraçá-los pessoalmente. Aos irmãos aqui presentes, a mensagem de hoje. Livro de Josué, no capítulo 1, versículo inicialmente do 1 ao 9. Depois do livro do Êxodo, livro de Josué, capítulo 1, versículos do 1 até o 9. Enquanto os irmãos acompanham com um olhar sobre o texto, ou através da projeção, farei a leitura audível. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e a terra uma grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nos portões da vitória. Essa mensagem de hoje é para você que está trilhando o deserto. Todos nós trilhamos pequenos desertos, meus irmãos, em busca da nossa vitória. Havia uma promessa para este povo que saiu do cativeiro do Egito, que eles herdariam a terra prometida, Canaã, e eles estão peregrinando pelo deserto, e fizeram isso durante 40 anos, e agora chegou o momento da vitória. É o ponto da eminência, é aquele momento meu e seu, que depois de tantas lutas, de tantos sofrimentos, de tantas lágrimas, agora realmente eu tenho a oportunidade que eu esperava, obter a minha vitória. Assim como a física, existe o ponto da eminência quando estamos empurrando algo pesado e a força precisa superar o peso do objeto. Assim será dentro da lei espiritual. É preciso haver uma força para resistir àquele momento da espera, para o momento da promessa, romper os portões da vitória quando você chega diante dele. Assim está o povo de Israel diante do rio Jordão, esperando o momento certo para tomar posse das bênçãos que o Senhor prometeu. É assim que a narrativa nos informa que depois da morte de Moisés, o Senhor fala com Josué, e ele está falando com este homem agora, este homem que assume a liderança para conduzir esse povo para a vitória. Eu não sei como tem sido o seu pequeno deserto, eu não sei quais têm sido as expectativas de sair dele e chegar lá do outro lado, entrar no portão da sua vitória e poder desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu para você. Mas se você está nessa eminência, nesse ponto importante da sua vida, assim como foi com esse povo de Deus aqui há tempos passados, as lições para eles
serão lições que devem ser aplicadas na vida de todos nós. Existem pessoas, assim como naquele tempo, que nunca vão sair do deserto, perecerão, tombarão nas areias quentes, ficarão ali prostrados. São pessoas que nunca terminam o deserto, ou o deserto nunca termina na vida deles. Mas existem pessoas que decidiram: eu vou vencer o meu deserto, eu vou chegar do outro lado, eu quero a minha Canaã espiritual, e farão de tudo para adquiri-la. Ser forte e corajoso, valente e temeroso, seguidor da verdade do Senhor, e essas pessoas herdarão a vitória. E eu espero, meus irmãos, que no meio desta igreja nessa noite, existam muitas pessoas assim, que não vão tombar no deserto, não vão se acomodar com o deserto, não vão querer viver no deserto, mas estão no portão da sua vitória. Aquelas pessoas não sofriam simplesmente porque gostariam de sofrer, eram pessoas que sofriam com um propósito de ter vida melhor. O Egito era uma desgraça, o deserto era penoso, mas Canaã era tudo o que eles precisavam. Então, meus irmãos, que essa vitória seja sua nessa noite, que esse deserto acabe na sua vida hoje, que tudo que você espera esteja diante de você neste momento, para atravessar o portão da sua vitória. A primeira coisa que vemos nesse texto, meus irmãos, é o chamado de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. A sua vitória começa com o chamado de Deus. É Deus que o motiva, é Deus que o move na sua superação. Lembra que eu falei do ponto da iminência, a ação que você vai fazendo e ainda não conseguiu, mas há uma superação e você vence, e agora você consegue aquilo que não conseguia antes. E o texto continua, Moisés, o texto diz assim, Deus dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar, a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Eteu, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. São promessas grandes, não, meus irmãos? Nunca limite Deus pela sua limitação. Nunca faça pequeno aquilo que Deus disse que é grande. Muitas vezes passamos a vida pensando tão pequeno, porque vivemos em um mundo limitado pela nossa própria limitação. Nós não conseguimos enxergar algo maior, porque você limita a grandeza de Deus pela pequenez da sua fé. Conhecemos muitas pessoas que através de um esforço, através de uma dedicação e crença no poder de Deus, conseguiram grandes coisas em suas vidas, e nós podemos conseguir também. Há uma chamada para reivindicar esta terra. Eles precisavam sim, meus irmãos, dizer: eu quero essa bênção na minha vida, essa bênção é para mim. Os outros tombaram no deserto. É o maior cemitério a céu aberto que temos, daquela trajetória que sai do Egito, passando ali pelo deserto, e as pessoas iam tombando no deserto, iam ficando ali pelo caminho. Foram 40 anos e essas pessoas agora estão na grande oportunidade da sua vida, estão diante do portão da vitória. Meus irmãos, se estamos vivos hoje, depois de peregrinar nesse deserto, é porque você também está diante dessa oportunidade, meus irmãos. E a hora de reivindicar a sua bênção, de dizer: Senhor, eu quero essa bênção, eu quero lutar por isso, me ensina pela tua palavra o que eu devo fazer, mas eu quero fazer. Toda vitória começa com uma decisão: eu quero isso na minha vida. Os indecisos ficarão a vida toda na piscina de Siloé, 38 anos botando culpa nos outros, porque não tem ninguém que o ajude a pular na piscina. São pessoas que preferiram colocar a culpa nos outros do que fazer a sua parte.
Nós precisamos fazer a nossa parte, não importa a sua origem, não importa a sua condição social, não importa a sua cor. O que importa é que você diga: eu quero as bênçãos do Senhor na minha vida. E em vez de você ficar culpando os outros, você usa a sua energia para fazer o que precisa, para adquirir a sua vitória. E quando tomamos essa decisão, meus irmãos, as coisas começam a mudar na nossa vida. Nós precisamos tomar uma decisão e dizer: eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Essa Canaã é promessa de Deus para a minha vida, e eu quero a Canaã na minha vida. Há uma Canaã celestial, e ela está prometida para todos nós, mas enquanto chegamos lá, há pequenas Canaãs que precisamos conquistar, depois de atravessar os desertos da nossa vida. E isso é uma questão de decisão. Eu quero e eu vou lutar, e Deus vai me dar a vitória. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio nisso. Eu creio que as promessas de Deus são grandes na minha vida, e jamais eu limitarei a grandeza de Deus pela minha limitação. Eu sei que Ele é grande, eu sei que Ele é todo poderoso, eu sei que Ele tem o melhor para mim. E eu decidi: eu quero isso para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então começa com o chamado. Há um chamado de Deus para aquele homem, e depois há uma chamada para a confiança no Senhor. Ninguém que poderá resistir todos os dias da tua vida. Aleluia. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós primeiro temos a promessa da vitória contra os inimigos, depois nós temos a promessa da presença de Deus. Ele disse: eu serei contigo. E Ele disse: eu não te deixarei e não te desampararei. Sabe por que nós temos medo do desconhecido? Nós temos medo de sair da zona de conforto, porque nós começamos a temer o que pode acontecer. E Deus disse: eu serei contigo aonde estiveres. O Senhor diz: não temas. Sabe quando Jacó fugiu da casa dos seus pais, ameaçado de morte pelo próprio irmão Esaú, e ele ainda tinha aquela mentalidade de um Deus tribal, daquele Deus que ficava limitado à sua própria casa, e ele está ali, ele está dormindo ali no relento como travesseiro, uma pedra. Meus irmãos, foi esse homem dormindo com a pedra como travesseiro que teve o sonho mais magnífico da sua vida. Não foi naquele travesseiro de pena de ganso que ele teve o sonho maior da sua vida. Foi tendo como travesseiro uma pedra, meus irmãos. E ele via anjos subindo e anjos descendo. E ele disse: Deus está neste lugar. E eu não sabia. O sono mais maravilhoso da vida de Jacó foi quando ele estava dormindo no relento, sem perspectiva, fugindo com medo, e o Senhor disse: eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E são em momentos difíceis da nossa vida que Ele manifesta a sua grandeza. Não é dormindo na sala luxuosa, é dormindo muitas vezes em um lugar precário, que a manifestação de Deus vem sobre a sua vida. Isso é extremamente maravilhoso. Essa promessa da fidelidade de Deus, da vitória absoluta, a promessa de manter a sua promessa. Eu sempre estarei contigo. Que coisa boa, meus irmãos. Aonde estivermos, não importa, o Senhor estará lá. Nós não podemos temer a novidade. Tem gente que tem medo do novo. Eu já preguei sobre isso. Jesus já questionou essa história de que vinho bom é vinho velho. Experimenta o novo. Nunca tenha medo do novo. Nunca tenha medo do novo. Você pode ser um tradicionalista, uma pessoa emperrada. Tem gente que nunca experimentará um café melhor porque só acostumou-se com aquele café passado de pano. Está ali Zeneide, ela vai lembrar disso. A Aninha está ali também. Eu tenho uma tia muito querida, meus irmãos. Eu amo as minhas tias, na verdade. Falo muito delas.
Mas um dia eu comprei um café gourmet da melhor qualidade. Trouxe um filtro especial, daquele filtro poroso, o primeiro filtro de papel da fábrica. Eu não vou fazer a propaganda aqui da marca. E eu disse, eu trouxe um café. Ainda o esposo era vivo, ele dizia assim, ele trouxe esse café de senador. Mas eu detestei esse café. Eu gosto mesmo é do meu café passado no pano. É aquele pano que já foi lavado, botado para secar, que já tem um cheiro e já ganhou um sabor de pano. E agora você começa a gostar do sabor do pano, já esqueceu do sabor do café, mas você diz que é o melhor café, é o que é passado naquele pano. O que fazer, né, meus irmãos? Quando nos acostumamos com coisas velhas e temos medo de gostar das novas. Nós temos uma Canaã pela frente, meus irmãos. Nós temos coisas boas pela frente. E nós precisamos ter a disposição de lutar para conquistá-la. Confie em Deus e busque o Senhor. Confie em Deus e busque a sua vitória, meus irmãos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Como eu vou agradar a Deus? A palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu não sei qual o desejo do seu coração, mas a Bíblia diz que se você agradar o Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Aleluia, aleluia. Esse texto diz: e para que você consiga, você precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Creia no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força. Não permita que palavras em seus ouvidos de pessoas incrédulas e desanimadas tire você do foco principal. Siga em frente. Pode ter uma multidão dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo. Você diz: mas eu não estou aqui para ouvir a multidão, eu estou aqui para ouvir a voz do Senhor, que diz: essa bênção é tua, lute por ela e conquiste. Louvado seja o nome do Senhor. E aí era um chamado, meus irmãos, do versículo 7 a 8, é o chamado para guardar a palavra do Senhor no seu coração. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Você sabe por que tem pessoas que perdem a sua vitória? Porque esquecem da palavra do Senhor. E quando estar ali para conseguir, está tudo caminhando bem, se desviam da palavra de Deus. E na hora que se desviam da palavra de Deus, a sua bênção escapa das suas mãos. Se você quer prosperidade na sua vida, se você quer ser vitorioso, nunca esqueça, tão somente seja forte e corajoso e guarde a palavra do Senhor no seu coração. Medite nela de dia e de noite, e o Senhor te dará a vitória virá. A vitória para aqueles que estão firmados na rocha, firmados na palavra. No versículo 8: não cessas de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para ter cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Esse é o segredo de Deus. Você toma uma decisão, segue a palavra do Senhor e obtém a sua vitória. A Canaã que nos espera. Isso faz romper as barreiras do comodismo, as barreiras que sobrepõem-se sobre nós, do que aqui está muito bom, não precisa mais de nada, e não importa. Meus irmãos, nós podemos nos acostumar também com o que não presta. Eu já falei aqui da história do café, mas tem outras coisas que nós nos acomodamos e achamos que aquilo é o melhor para nós, e só a palavra de Deus vai dizer que não é. Só a palavra de Deus pode tirar nós das ilusões da vida e buscar a visão que vem do Senhor.
para que possamos chegar lá. Muitas vezes os nossos pensamentos não passam de ilusões. Nós precisamos de um sonho factual, nós precisamos de um alvo real, nós precisamos sair da área da ilusão para uma visão concreta daquilo que desejamos. E quando definimos essa visão, veja, Jesus desafiou as pessoas que estavam em busca de algo. Ele olha para o cego e diz: que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Aleluia, aleluia, eu quero ver. Ele sabia o que queria. Isso para ele não era uma ilusão, era um fato. Ele pode recuperar as minhas vistas, a minha visão. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles precisavam manter a lei, meditar na lei, e eles iriam prosperar, meus irmãos. E então, meus amados, nós temos agora o desafio. O desafio é algo que mexe conosco. Nós precisamos ser desafiados. Não é fácil ser desafiado. O desafio mexe com a gente, meus irmãos. Quando nós somos desafiados a algo, mexe com a nossa estrutura. Às vezes nós estamos diante de um dilema, e qualquer escolha parece não ser a melhor escolha. E nessa hora do desafio, nós precisamos de prontidão. Do versículo do 10 ao 11: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Meus irmãos, é uma coisa que muitas pessoas não entendem, que a vitória que nós vamos conquistar, na verdade está sendo forjada há muitos dias antes. Aqui ele fala de 3 dias. Nós precisamos estar pronto para aquilo que Deus tem para nós. Quantas pessoas não deixaram de fazer um concurso porque não tinha ainda um nível escolar? Aquela oportunidade era para você, mas lá vem o edital e disse: só é para quem tem curso esse ou aquilo. Ou porque tem uma habilitação, ou porque não tem uma habilitação, é porque tem isso ou porque não tem aquilo. Resumindo, meus irmãos, nós devemos estar prontos. Ele diz: prepare as comidas, se preparem, estejam prontos, porque na hora que o Senhor ordenar, vocês vão obter a sua vitória. Ninguém passa em um concurso no dia que ele é realizado. Você passa todos os dias, que tira 2, 3 horas ou 4 para estudar, que você é disciplinado, que você abre mão dos seus prazeres para se dedicar a algo. Então há sempre uma preparação para obter uma vitória. Se você quer uma vitória, se prepare, para na hora que o Senhor abrir a porta da oportunidade, os portões da sua vitória, você diz: eu estou credenciado para entrar nele. Eu tenho tudo o que precisa. Eu tenho tudo, isso é para tudo, meus irmãos. As meninas investem já durante toda a vida para o casamento, investem toda a vida para isso, investem tudo para aquilo, tudo é um investimento. É por isso que os nossos meninos são todos bem tratados, cabelos bem bonitos, isso tudo é investimento para casar, meus irmãos. As meninas também. As meninas ficam olhando os meninos, as meninas, ninguém quer um esposo todo desdenhado, ninguém quer isso para a vida. Nós precisamos estar preparados, meus irmãos. Você tem que, para manter um casamento saudável, se preparar antes para ele. Kelly sabe disso, do desespero de uma médica. Recém-casados entram em crise dentro de um mês. E começou já as discussões, casado com um fazendeiro, um filho de fazendeiro, ali da região de Goiás. E qual era o problema daquela menina? Qual era o motivo daquelas discussões? Um dia nós ouvimos, quando o esposo desesperado disse: eu não aguento mais,
uma semana comendo só ovo. E o ovo ainda não estava tão caro. Aquele homem não aguentava mais. Aquele homem já tinha perdido uns 5 quilos. Já não parecia mais aquele homem do dia do casamento. A menina era médica, era uma ótima profissional, mas era péssima na cozinha. Havia uma sugestão de um psicólogo, de uma psicóloga. Eu disse para aquela: essa menina só precisa de alguém que ajude ela a cozinhar. Contrate uma pessoa e ela vai fazer uma comida deliciosa. Esse esposo vai ficar muito feliz e ela vai ficar também. Essa é a solução, meus irmãos. Mas eu digo para você, tudo exige uma preparação. E então Josué deu ordem a todos os príncipes: se preparem para a sua vitória. Se você quer uma vitória, comece a se preparar hoje. Se já não está, se prepare hoje. Comece de hoje, plantar nesse terreno que vai vir a colheita. Tem gente que quer colher onde não plantou. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Não adianta querer frutos aonde não se colocou semente. Sempre haverá uma distorção. Isso é verdadeiro para nós, meus irmãos, hoje. Nós sabemos que muitos desejam algo, mas sabemos que muitos não fazem nada para conseguir. E quando chegam as oportunidades, a porta está fechada. Mas aqueles que se prepararam com antecedência, na hora que Deus disse vá, eles estavam prontos e eles conseguiram a sua vitória. E nós temos o desafio também da responsabilidade. Isso está no versículo do 12 ao 15. Falou Josué aos Rubenitas e os Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra de vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. E aqui ele evoca aos conquistadores a responsabilidade. Essas duas tribos e a metade da de Manassés tinha pedido a Moisés para ficar do lado de cá do Jordão, porque era mais propício para a criação de gados. Mas Josué o adverte: vocês vêm, mas primeiro vocês vão lutar junto com seus irmãos. Quando Deus lhe der a promessa, você volta e fica aonde o Senhor prometeu. Responsabilidade. Vocês vão conseguir a vitória. A vitória está garantida, mas você vai lutar com seus irmãos. Cumplicidade. Vocês vão ajudar aos demais conquistarem as suas. E quando todos conquistarem, você fica onde o Senhor te colocou. Então, meus irmãos, uma vitória não é completa quando ela é só sua. A vitória precisa alcançar muitos outros, meus irmãos. Que seja uma vitória compartilhada. Algumas vezes no casal é só o esposo que é vitorioso, às vezes só é a esposa, às vezes só é... Meus irmãos, compartilhe as suas vitórias. Compartilhe as suas vitórias. E será uma vitória cheia de alegria e de significado. Essa terra que o Senhor nos promete nessa noite, ela pode ser conquistada. Essa vitória pode ser sua. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Você precisa estar preparado. Por isso, esteja atento a tudo que precisa fazer para alcançar aquilo que o Senhor lhe prometeu. E por fim, compartilhe a sua vitória. Compartilhe com os outros. Não seja egoísta. Não seja uma pessoa realizada em si mesmo. Realize-se com outras pessoas. Essa é a realização acompanhada, meus irmãos. Daqui para nós, assistir um filme sozinho é uma coisa, mas acompanhado é outra coisa. É uma alegria compartilhada, né, meus irmãos? Rir juntos,
descer lágrimas. Eu choro muito em filme, meus irmãos, meus olhos descontrolam-se totalmente. Quando há assim uma cena assim muito romântica, aí Kelly olha de lado e diz: você está chorando? Foi aqui um descontrole. Eu me emociono muito, meus irmãos. A emoção faz parte da gente. Então, nessa noite, meus irmãos, que o Senhor está falando para nós, que cada um assuma esse compromisso diante do portão da sua vitória, a ser uma pessoa decidida, uma pessoa que quer mudança, uma pessoa que quer o melhor para a sua vida e que com certeza vai abençoar outras vidas, porque, como diz aqui, vitória sozinha não é vitória completa. Então, que você não se acomode com as coisas pequenas, pela pequenez da sua fé ou a limitação do seu coração. Busque coisas grandes, não para se orgulhar ou se ufanar, mas para que seja uma bênção na vida de todas as pessoas. Cada um tem a sua realidade, meus irmãos, cada um tem a sua, mas o importante é que cada um de nós tenhamos a nossa Canaã a ser conquistada. Para uns é uma Canaã enorme, para outros é uma média, mas que seja Canaã, que saia do deserto, que saia dos momentos que é só tristeza, porque é o momento que Deus vai enxugar suas lágrimas e lhe dar novas oportunidades. Essas oportunidades são maravilhosas, meus irmãos. Isso nos motiva a enxergar o mundo de outra forma. Deixa eu terminar com essa aplicação. Josué era um tipo de Cristo, Yeshua. Deus é a salvação. Aquilo que eles não conseguiram através da lei simplesmente de Moisés, iriam conseguir através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora seguindo a lei, foi a graça que os garantiu. Eu preguei no domingo sobre Raabe, resgatada pela graça de Deus, uma prostituta que mudou a sua vida, ou teve a sua vida mudada, porque ouviu essas palavras que aqui estão sendo pregadas e o seu coração foi comovido. Então Josué era um tipo de Cristo. Jesus é a nossa vitória. Jesus é aquele que promete vida abundante. Eu vim para que tenhas vida e vida abundante. A vida miserável é o diabo que dá. A vida abundante é Cristo que conquista para nós. Não abra mão disso e seja forte e corajoso e um vitorioso, em nome de Jesus. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração, e você que nos escuta, seja abençoado pelo poder do Senhor Jesus, o Filho de Deus amado.